Então, vamos lá, né? O que é parto humanizado? Como diz aí no texto, uma importante questão a ser esclarecida é que o termo parto humanizado não pode ser entendido como um tipo de parto, porque muitas vezes a gente entende, né? Que esses detalhes externos, como o uso de água, posição, a intensidade da luz, a presença de acompanhante ou qualquer outra variável, né? Não é. A gente imagina parto humanizado, aquele parto que é feito em casa, né? Geralmente na água. Não, não é um tipo de parto. Todo parto deve ser humanizado, seja ele cesárea, seja ele a pessoa tem um acompanhante, não tenha, seja em casa, seja no hospital, seja normal, seja cesáreo, independente. Todo parto deve ser humanizado. Então, a humanização do parto é um processo e não um produto que nos é entregue e pronto. Então, são inúmeras questões que fazem com que um parto seja humanizado. Acredito que estamos a caminho de tornar cada vez mais humano este processo, isto é, tornar cada vez mais consciente a importância de um processo que para a humanidade sempre foi instintivo e natural, e que por algumas décadas tentamos interferir mecanicamente. Então, assim, é um caminho longo, né? Porque para a humanidade sempre foi algo instintivo, natural, né? Sempre foi comum, sempre, né, interferir, né, o fórceps, né, o corte do períneo. Então, tudo isso era visto como coisa normal, né? Então, hospitalizamos o nascimento e querer enquadrar e mecanizar em um formato único as mulheres em um evento de parto. Então, como se isso fosse um parto humanizado, um parto normal. E isso é muito rude com as mulheres que não conseguem ter um parto normal, né? Então, todo parto deve ser humanizado, que, como vemos desde o início, humanizar é tratar com acolhimento o ser humano, enquanto humano, né, levando em consideração o seu lado emocional, os seus pensamentos, a sua maneira de viver, né, a maneira como ele se sente. Então, isso é um parto humanizado. Então, o termo humanização carrega em si interpretações diversas. A qualidade de humano em nossa cultura quase sempre se refere à ideia arraigada na moral cristã de ser bom, dócil, empático, amável e de ajudar o próximo. Então, assim, esse termo humanização sempre tem muitas interpretações, né? E na nossa cultura é sempre você ser bom, ser dócil, amável, ajudar. E nesse contexto de parto, retirar a mulher do seu sofrimento e acelerar o parto através de medicações, de manobras técnicas ou cirúrgicas, é uma tarefa nobre da medicina obstétrica. E assim vem sendo cumprida. Então, assim, o uso de fórceps, aquelas manobras que fazem na barriga para poder o bebê ficar na posição de ter o parto normal, a induzir a cirurgia, sendo que a mulher tem condição de ter um parto normal, o corte do períneo, que é o espaço entre a vagina e o ânus, né, é usado para acelerar o parto, para dar mais espaço. Então, tudo isso é visto como uma ajuda, um auxílio à mulher, né? Durante muito tempo isso foi visto como uma coisa comum e não é. Isso é totalmente o contrário de um parto humanizado.